Pastor Adroaldo, Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, nós temos uma passagem onde os discípulos são compelidos, Jesus compeliu os discípulos para embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus lhe disse-lhe: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Pastor Adroaldo, nós temos aqui a travessia, do Mar da Galileia, que os discípulos acabaram enfrentando aí uma tempestade e um momento bem difícil. Quando Jesus compeliu eles, significa que Jesus deu uma ordem. Foi uma ordem. Compelir é dar uma ordem. Não é uma sugestão, quem sabe vocês façam isso. Foi uma ordem. E eles foram. Eles partiram, obedeceram. E aí nós vemos o seguinte: a jornada deles começou numa obediência a um propósito. Obediência ao propósito. Porque tudo que Jesus faz tem um propósito. Deus tem o seu propósito. E o que eles fizeram? Eles fizeram em obediência a um propósito divino. E começaram a travessia. Eles começaram obedecendo a palavra. Começaram bem. Mas no longo da caminhada, a gente vê que se eles foram para o mar, eles obedeceram, eles partiram e começaram em obediência e se encaixando naquilo que era o querer, a vontade do próprio Cristo. Mas no longo da caminhada, eles pegaram uma tempestade, pegaram um desafio. E aqui eu queria ver contigo o seguinte: muitas pessoas começaram um ano, nós estamos aí no finalzinho, se direcionando para o final do ano de 2023, e começaram essa travessia, esse período essa travessia de um ano em que a gente está no finalzinho dele já. E durante o ano, durante algum período do ano, algumas pessoas pegaram uma tempestade, pegaram desafios. As pessoas até que começaram, muitos começaram bem, ouvindo a palavra, coisas e tal. Mas em algum momento bateu o desespero. Muitas pessoas talvez ficaram sem chão. E num momento como esse, por que as pessoas acabam ficando sem chão? Sabe que você fica sem chão, parece te puxar o tapete. Porque é semelhante ao que aconteceu com os discípulos. Porque eles começaram confiando no que havia sido dito por Jesus. Ao longo da caminhada, eles pegaram uma tempestade. Quando eles pegaram uma tempestade ao longo da caminhada, da jornada, eles estavam confiando no quê? Eles começaram confiando na palavra. Por que houve o desespero? Se há poder na palavra de Deus, se há poder nas palavras de Cristo. Por que o desespero se a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável? Sendo que eles estavam fazendo a vontade de Deus. A gente começa a perceber a natureza humana, que ao longo da jornada deles, eles começaram confiando na palavra. Mas ao longo da jornada, eles dentro do barco, eles passaram a confiar no barco. Eles passaram a confiar naquilo que eles construíram. Isso é muito comum na vida da gente. A gente começa um projeto, e a gente começa talvez o ano cheio de sonhos e vamos fazer sim, vamos fazer, vamos acontecer. Senhor, o que tu nos diz? E a palavra vai nos direcionando e tu segue na palavra, tá orando, tá firme. Mas daqui um pouco, ao longo da caminhada, você passa a confiar naquilo que você construiu e não de fato na palavra de Deus. E aí, quando eles passaram a confiar naquilo que eles haviam construído, o barco é construído pelo ser humano. Se mostrou quão frágil é confiar naquilo que naquilo que a gente faz. Quão fraquinho é e quão às vezes inseguro é
a gente confiar a nossa família, a nossa vida, a nossa expectativa de realização e segurança naquilo que a gente constrói. E muitas pessoas passaram por isso ao longo do ano. Né? Muitas pessoas talvez estejam nessa situação. Interessante, né, pastor? Porque às vezes trazemos as questões, algumas questões que parece que não estão no nosso controle para Deus e confiamos em Deus. Mas algumas questões que parece que estão no nosso controle, que já temos o costume de resolver, já é a nossa capacidade habitual. Aí nós vamos na nossa capacidade natural. Os discípulos, né, quantas vezes experimentaram, viram os milagres acontecendo, coisas impossíveis. E quando Cristo manda, eles vão. Só que quando acontecem alguns problemas no meio do mar, onde eles eram especialistas, eram pescadores, estavam acostumados com o mar, né, eles não conseguiram resolver os problemas. Os problemas foram maiores, né, porque eles saíram aí, eu creio, né, da dependência, aquela dependência daquele que mandou e enviou eles, né? Eles começaram na dependência da palavra. Exatamente. Por que a tempestade trouxe o medo? Porque aí a confiança não estava mais na palavra. O maior risco, eu creio, na caminhada da fé é quando nós passamos a confiar naquilo que já aprendemos, naquilo que já experimentamos, naquilo que, né, nas experiências, né, na nossa capacidade que já adquirimos. Na verdade, né, sempre vão haver desafios, resistências, e devemos continuar sempre crendo naquele que nos levou até aquele local, até aquele ponto, né? Então, se Cristo levou eles até o meio do mar, havia um propósito, não era chegar no meio do mar, era chegar do outro lado da margem. O propósito continuava sendo o mesmo. Se ele levou até aquele ponto, Jesus, né, ele disse, vão para o outro lado. Havia um propósito muito claro. Não era ficar até o meio. Não era ir até o meio e voltar. Era chegar ao outro lado. Até porque quem vai até o meio e volta, não é a mesma coisa que tem ido até o outro lado. Exatamente, né? Então, a gente vê assim que é um risco, né? É um perigo quando a gente não segue a caminhada, não segue até o fim, né? A gente começa a olhar para os desafios e a vida, ela é cheia dos seus desafios, das suas resistências, né? Em todas as áreas, às vezes é trabalho, às vezes é as inseguranças do futuro, né? Ali havia uma insegurança, né? Que eles não estavam sabendo, né, contornar aquela situação. O vento era contrário, a situação era difícil e daqui a pouco começa a fazer água o barco, né? E agora? O que a gente faz? E aí algumas pessoas até podem pensar, mas será que Deus me abandonou? Será que Deus não se importa comigo? Olha só a minha situação. Por que as coisas estão dando tudo errado agora? Estava vindo tão bem. Olha só esses problemas que estão aparecendo. E as pessoas começam a se sentir inseguras, né? Com medo. Agora, aquele que fez a promessa, ele é fiel. Né? Aquele que... Deus é fiel. Eu creio que esta é a palavra. Deus é fiel. E aquele que prometeu, ele cumpre as suas promessas, né? Deus não vai te pegar pela mão e dizer, ó, até aqui eu venho, agora tu te vira. Não. Ele vai até o fim, né? Ele é comprometido com o seu propósito, né? Com a sua vontade. Se nós nos encaixamos na vontade de Deus, ele vai continuar conosco. Então nós aprendemos, né? Que ao longo do ano, talvez algumas pessoas enfrentaram algumas situações e bateu desânimo. Né? Com quem começou muito bem, começou alicerçado na palavra e daqui um pouco, durante a caminhada, você se sentiu ansioso, angustiado, deprimido, triste, se sentiu abalado, porque a expectativa de uma segurança foi colocada em cima do que você construiu. Enquanto não havia tempestade, eles estavam bem. Quando é que a gente vê que realmente estamos alicerçados na palavra? Não é? Né? Por meio da fé em Cristo. O seu alicerce é firme é quando vem o vento, quando vem o... Aí você vai ter que fazer um teste. Vamos ver se não tem rachado, não vai rachar, né? Mas não vai rachar. Então, assim, o que eles construíram? O barquinho ali é o que o homem fez. É a tecnologia da época, a capacidade humana de construir algo para trazer segurança no meio do mar. Mas o que eles construíram não foi... não proporcionou a devida segurança numa situação adversa. Não proporcionou a devida segurança numa situação adversa. E é o que a gente percebe? Eles começaram confiando na palavra, mas quando veio a tempestade, se percebe que a segurança deles estava mais alicerçada no natural e naquilo que eles poderiam fazer do que propriamente o que Cristo poderia fazer. Então, para que nós não venhamos sofrer e ficar apavorados e com medo,
a insegurança, o medo, significa ausência de fé. Ou você está crendo que outras coisas podem te trazer uma devida segurança. Talvez o teu emprego, os projetos que você tenha construído para este ano que está passando, que está se terminando agora em dezembro. Os projetos que você realizou, aqui eu vou ter meu barquinho, eu tenho meu emprego, no final do ano eu me planejei, vou fazer assim, fazer assado, e um pouquinho o teu barquinho, o teu emprego, ou algo que você planejou com a família, com a esposa, não deu certo, se mostrou insuficiente. A tua capacidade de planejamento talvez não tenha sido suficiente, a gente deve fazer planos, projetos, ser organizado. Mas aqui o que nós percebemos é o seguinte: quando ele está no meio da tempestade, ele se agarraram no barquinho. O que Jesus disse para Pedro? Quando Pedro disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando sobre as águas. Pedro, larga o barco. Tu até pode usar o barco, mas não confia no barco. Confia em mim. É verdade. Pedro, para de confiar no que o homem pode fazer. O barco foi construído pelo homem. A fé é fruto do atuar do Espírito. E passa a confiar em mim. É o último lugar, o lugar mais inseguro, naturalmente falando, era fora do barco, no meio das ondas, né? No meio aonde era o lugar mais inseguro. Mas por estar obedecendo ao chamado de Cristo, estar em Cristo, era o lugar mais seguro, aonde ele foi capaz de andar por cima das águas, né? É interessante, né? O lugar mais seguro se tornou o lugar mais seguro, não por causa da circunstância, né? E sim porque Cristo, né, estava dando capacidade. A fé, né? A fé alicerçou a Pedro ali para que ele andasse sobre as águas. Então, nós estamos no mês de dezembro. E aí, os últimos dias do ano de 2023. E talvez você tenha começado tão bem. E tenha pensado assim: puxa, tinha tudo para dar certo. Os discípulos podiam ter pensado a mesma coisa. Pô, começamos tão bem, o mestre nos mandou para cá. Que furada. Tava indo tudo tão bem. Mas por que ele mandou a gente para cá? Pra gente sofrer, pra gente passar essa dificuldade, né? Será que no final, agora no final da jornada, agora tinha que dar tudo errado? E aí esse é o momento, né, que nós temos que... É um momento de decisão, eu creio, pastor. O momento que nós temos que decidir, crer e seguir firmes, em frente, enfrentar os desafios. Ou morrer agarrado no barquinho. Ou morrer agarrado na nossa capacidade, no nosso barco. Só que tem uma coisa, né? Por mais que o que você tenha construído talvez não seja suficiente e seja mais frágil do que você imagina, mas o Senhor não desqualifica e não desconsidera o que você tem. Depois Jesus entrou no barco e acalmou a tempestade. Ah, com certeza. Ele entrou no barco e trouxe um milagre para dentro do barco. Aí a gente vê o seguinte: o que você construiu, Jesus não descarta por completo. Ele só diz o seguinte: vocês têm que confiar em mim. Então não somente ele fez com que Pedro andasse sobre as águas, dizendo: olha, o que tu construiu, cuidado, porque não é tão seguro quanto você imagina. Exatamente. Mas vamos fazer o seguinte: tu vai andar sobre as águas, o que te sustenta é a fé. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou entrar dentro daquilo que você construiu e eu vou trazer uma segurança e uma estabilidade para tudo que você tem e vou te abençoar. Verdade. Assim que o Senhor faz. Continue usando o barco, né? Continue desfrutando daquilo que você conquistou. Desfruta dele, mas não confia nele. Confia exatamente. naquele que pode trazer estabilidade para o barco. Exatamente. Então vamos orar nesta manhã e te abençoar em nome de Jesus. Tu és fiel, eu só confio em ti. Pai, nós oramos nesta manhã. Obrigado, Deus, pela tua graça, a tua bondade. Obrigado, Senhor, porque a tua vontade é boa e perfeita e agradável. E nós oramos, Pai, uns pelos outros, pessoas que estão atemorizadas, estão aflitas, estão, Senhor, percebendo que tudo que elas construíram se mostra não sendo o suficiente para trazer a devida segurança. Mas nós ministramos a tua presença, ministramos a tua graça, o teu poder, que traz a verdadeira segurança. Sim, nós Pai. te abençoamos nesta manhã, ministramos o socorro de Deus, a paz de Deus, o poder que é em nome de Jesus. Repreendemos toda a tempestade, repreendemos todo o vento contrário, mas também ministramos a presença de Deus em teu lar, em tua casa, na tua família, no teu coração e na tua vida. Nós repreendemos as enfermidades. Pai, cura esta pessoa que está enferma. Nós repreendemos, Senhor, toda a crise financeira. Abençoa aquele que nos assiste
na vida financeira, Amém, na Pai. saúde, no casamento, na vida familiar. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Em o nome de Jesus. Muito obrigado, Paizinho querido. Amém. Amém. E amém. Jamais terá fim. A cada manhã, a cada manhã, tu és fiel, eu sei. A cada manhã. Cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, tu és fiel, eu sei, Senhor, a cada